belas construções, muito dinheiro, que os lucros de Dubai advêm de petróleo, mas também pensamos em animais de estimações diferentes, como por exemplo, ter um guepardo de estimação, ou até mesmo um leão. Se você quer conhecer mais sobre Dubai, venha conosco e aprenda neste vídeo. A economia. Embora a infraestrutura do comércio de Dubai tenham sido construídos com base na indústria do petróleo, as receitas de petróleo e gás natural representam menos de 5% das receitas do Emirado, aproximadamente 50 a 70 mil barris de petróleo por dia. As reservas de petróleo diminuíram bastante e estima-se que irão acabar daqui 20 anos. Mas o que mais traz renda são os setores imobiliários de construção, que representam 22,6%, o comércio, que representa 16%, o entrepote, que representa 15%. Entrepote é um depósito onde pode ser guardadas mercadorias importadas ou armazenadas ou comercializadas, geralmente para elas serem exportadas novamente. E os serviços financeiros, que representam 11%, como por exemplo a ADFM, que é a Bolsa de Valores de Dubai. Foi criada em março de 2000, com um mercado secundário para negociação de títulos e obrigações, tanto locais como estrangeiros. No quarto trimestre de 2006, o seu volume de negócios situou-se em cerca de 400 bilhões de ações, valor de 95 bilhões de dólares no total. A DFM tinha uma capitalização bolsista de cerca de 87 bilhões de dólares. Com uma economia baseada nos serviços e orientada para o turismo, fez o setor imobiliário mais valioso, resultou no aparecimento de propriedades no período de 2004 a 2006, porém mostrou uma queda. Algumas propriedades perderam 64% do seu valor de 2001 a novembro de 2008. Como solução, pensaram em projetos imobiliários como as construções de alguns dos mais altos arranha-céus e inovadores projetos do mundo, como o Burj Khalifa, o Emirates Towers, o Palm Islands, que são ilhas artificiais, e o mais caro e o segundo mais alto hotel do mundo, o Burj Al Arab. Dubai até 1990 contrabandeava lingotes de ouro para a Índia. Era considerado contrabando, pois a importação de ouro na Índia era proibido. O porto de Jebel Ali de Dubai, construído na década de 1970, é o maior porto artificial do mundo e está em 8º lugar com o nível mundial do tráfego de contêineres. Dubai tem construído zonas francas específicas em toda a cidade, onde empresas podem se alojar e trabalhar. As duas divisões para estas zonas francas são Dubai Internet City, que participa em empresas como MC Corporation, Oracle Corporation, Microsoft e IBM, combinada com a Dubai Media City, que participa em empresas como a MBC, CNN, BBC, Reuters, Sky News e AP. Com toda essa economia, o produto interno bruto de Dubai foi estimado em 105,6 bilhões em 2015, com uma taxa de crescimento de 6,1% em 2014. Dubai é uma cidade que conta com muitas festas tradicionais durante todo o ano. São festas onde toda a população pode se divertir e curtir as culturas e tradições. Em janeiro, devemos destacar a data de 20 de janeiro, quando é realizada a Maratona de Dubai, que é um dia de feriado na cidade toda. Essa maratona acontece desde os anos 2000. Em abril de 2007 foi anunciada que essa seria a corrida com maior premiação da história em longas distâncias, oferecendo $1 milhão totais, 250 mil dólares para os primeiros colocados no masculino e feminino. Em janeiro e fevereiro também temos a Dubai Shopping Festival, ou Festival de Azura, não sei como se fala, que é um dia de jejum, que é celebrado no primeiro mês do ano islâmico. Este festival começou em 16 de fevereiro de 1996, com um evento de varejo, destinado a beneficiar o comércio varejista em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Desde então, tem sido promovido como uma grande atração turística. É um evento anual de mês, geralmente programado durante o primeiro trimestre do ano, e atrai cerca de 3 milhões de pessoas para Dubai. Durante o festival, as lojas oferecem descontos em suas mercadorias, são sorteados diariamente carros e a exibição de fogos de artifício. Em abril, celebra-se o aniversário do profeta Maomé e o Ramadão já no mês de setembro. Mas antes, dia 6 de agosto, é realizada na cidade a celebração da subida ao trono de Sheikh Abu Dhabi Zayed. Em dezembro, são vários os festivais que comemoram em Dubai, como o Festival de Cinema de Dubai, o Dia da Independência, em 31 de dezembro,
ou a festa do sacrifício de Abraão no mesmo mês. No ano de 2014, Dubai quebrou o recorde mundial para o maior show de fogos de artifícios durante a festa do Ano Novo. Mais de 500 mil fogos foram usados durante os cerca de 6 minutos em que durou o show pirotécnico. Músicas e danças tradicionais, juntamente com atuações musicais internacionais, festivais e atuações lendárias, estão entrelaçados no tapete cultural da cidade. O Festival de Jazz de Dubai, da Emirates Airlines, proporciona um alinhamento de lendas todos os anos, criando um palco para atuações dramáticas e fornecendo uma excelente banda sonora para o seu calendário de entretenimento. As mais recentes estreias são exibidas em locais ultramodernos e em cinemas IMAX envolventes. Mais moderna do que tradicional em relação aos territórios dos Emirados Árabes Unidos, Dubai passou por cima do seu clima desértico para chamar a atenção do mundo. A capital, de mesmo nome, combina um grande centro de negócios, lojas de luxo e muitas atrações para os visitantes. Quando se fala em Dubai, logo vem à mente construções arrojadas, frutos de riquezas vindas do petróleo. E isso é verdade. Nas últimas 2 décadas, sobretudo, não parou de erguer arranha-céus de esplendorosa arquitetura. Entre os que mais atraem a atenção estão o Burj Khalifa, considerado o mais alto do mundo, e o Burj Al Arab, com a forma de uma vela. Pode-se gastar horas visitando os souks, os mercados árabes ou os shoppings. O The Dubai Mall abriga, além de 1.200 lojas, o enorme The Dubai Aquarium. E o Mall of the Emirates, onde há o Ski Dubai, a maior pista de esqui indoor do mundo. Para conhecer melhor a história do lugar, uma das opções é o Museu de Dubai, que reúne achados arqueológicos da região. A tradição islâmica está representada na belíssima Mesquita de Jumeirah. Já Bastak, uma das áreas residenciais mais antigas da região, exibe construções com arquitetura única. Alguns dos melhores hotéis do mundo ficam em Dubai, com serviços impecáveis e infraestrutura não só completa como luxuosa, como por exemplo o Burj Al Arab, que é o único hotel 7 estrelas do mundo. Muitos restaurantes e mimos para os hóspedes. Do outro lado da moeda, são diárias insanamente altas que afugentam os turistas comuns. Quem quisesse economizar teria que optar por estabelecimentos um tanto simples. Além disso, as belas praias agradam os banhistas. No entanto, a grande atração de Dubai é mesmo a imensa variedade de opções de compras. São dezenas de departamentos, estabelecimentos duty free, outlets e shopping centers que vendem artigos de luxo e de grife celebrados em todo o mundo. O Emirado possui um elevado índice de desenvolvimento humano, que é de 0,815, considerado um IDH bom. A taxa de mortalidade infantil é de 9 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. O índice de analfabetismo é 10% e os serviços de saneamento ambiental são destinados à maioria das residências. Numa cidade que inspira empreendimento e arte, existe um fluxo constante de expressões variadas na paisagem criativa. Um ponto alto na comunidade artística é a época de arte de Dubai, que reúne os criativos do Emirado durante uma iniciativa que dura um mês e que inclui a Arte Dubai, a Feira de Arte Sica, os Design Days de Dubai e o Festival de Cinema do Golfo Pérsico. Entretanto, as galerias nos grandes centros de arte como Al Serkal Avenue em Al Quoz defende os artistas estabelecidos e é emergente durante todo o ano. Quem gosta de conhecer um pouco da história de Dubai antes do advento dos petrodólares, o Museu de Dubai é o lugar. Visita obrigatória no roteiro dos turistas que visitam a região histórica de Dubai. O Dubai Museum fica perto de importantes atrativos como souks de ouro e especiarias de Dubai, além de outros lugares bacanas. Lá é possível ver o antes e depois de Dubai e é possível obter riquíssimo conhecimento sobre tal emirato. O legendário Al Fahd Fort, construção feita em 1787 para defender a cidade das invasões de piratas e outras tribos, funcionou como uma sede do governo desde que a poderosa tribo Malkton, que governa Dubai até hoje, assumiu o comando, na época em que a cidade era apenas um vilarejo. Em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos existe o sistema de saúde público e privado. No entanto, a maioria das pessoas vai ao privado
sempre que necessita, pois quase todas as pessoas têm seguro de saúde. Tanto os hospitais públicos como os privados são dos mais evoluídos do mundo. O sistema de saúde de Dubai é extremamente evoluído, tanto ao nível de infraestrutura como ao nível dos profissionais de saúde. Apesar de existirem hospitais públicos, apenas 20% das pessoas vão a estes, e aparentemente as pessoas naturais dos Emirados estão a ter prioridade sobre os estrangeiros, por exemplo, na estrada das urgências. É claro que estrangeiros ou nacionais são atendidos e os cuidados de saúde são quase gratuitos, mas parece que os hospitais públicos estão a incentivar mais os estrangeiros a ir ao privado. A maioria das pessoas que vão a Dubai como turista deve fazer um seguro de viagem que inclua a parte da saúde. Esses seguros normalmente são bastante baratos e, além de cobrirem alguma urgência na parte da saúde, cobrem também perdas de bagagem, etc. Se planeja viver em Dubai, deverá ter em conta um seguro de saúde. Existem dezenas de opções de seguros de saúde nos Emirados e o seu custo pode variar bastante, dependendo da sua idade e do quanto completo é o seguro de saúde. Boa parte das empresas pagam aos seus colaboradores o seguro de saúde. O Emirado de Dubai tem sido governado pela família Al Maktoum desde 1833. O Emirado é uma monarquia absoluta, sem eleições, exceto pelos poucos milhares de cidadãos de Dubai que participam do colégio eleitoral do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos. É a sede do poder legislativo dos Emirados Árabes Unidos. O parlamento no formato unicameral, composto atualmente de 40 membros, eleitos para mandatos de 5 anos, sendo 20 eleitos diretamente e 20 eleitos indiretamente por colégio eleitoral dos líderes de cada emirado. O atual governante, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, é também o vice-presidente e primeiro-ministro do país, além de membro do Conselho Supremo da União. Dubai nomeia 8 membros em períodos de 2 mandatos para o Conselho Nacional Federal, o corpo legislativo federal supremo do país. Dubai e Ras Al Khaimah são os únicos emirados que são controlados pelo sistema judiciário federal dos Emirados Árabes Unidos. Dubai divide funções jurídicas, políticas e econômicas e militares com os outros emirados, embora cada emirado tenha jurisdição sobre algumas funções, tais como a aplicação de lei civil e fornecimento e manutenção de instalações locais. A municipalidade de Dubai foi criada em 1954 pelo então governante de Dubai, Rashid bin Saeed Al Maktoum, para fins de planejamento da cidade, serviços aos cidadãos e manutenção de instalações locais. A municipalidade é presidida por Hamdan bin Rashid Al Maktoum, vice-governador de Dubai, e dispõe de vários departamentos, como o Departamento de Estradas, o Departamento de Planejamento e Pesquisa e de Meio Ambiente, de Saúde Pública e o Departamento de Assuntos Financeiros. O governo municipal também é responsável pela infraestrutura de saneamento e esgoto da cidade. Beijar em público é extremamente ilegal e pode resultar em expulsão. Os não muçulmanos estão autorizados a consumir álcool em locais licenciados, geralmente dentro de hotéis ou em casa, desde que tenham a posse de uma licença. Restaurantes fora de hotéis em Dubai normalmente não estão autorizados a vender bebidas alcoólicas. O código de vestuário islâmico não é obrigatório, mas vestir roupas indecentes ou que revelem muita pele é algo proibido e que são codificados pelo direito penal local. Por exemplo, cartazes e folhetos em shoppings de Dubai informam os visitantes sobre o código oficial. Os ombros e os joelhos devem ser cobertos. O artigo 7º da Constituição Provisória dos Emirados Árabes Unidos declara o Islã como a religião oficial do país. O governo subsidia cerca de 95% das mesquitas, emprega todos os imames, sacerdotes. Aproximadamente 5% das mesquitas são totalmente privadas e várias grandes mesquitas recebem grandes doações privadas. Islamismo é uma religião abraâmica monoteísta, em que se acredita no Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, e pelos ensinamentos e regras de Maomé, considerados pelos fiéis como o último profeta de Deus. Um adepto do islamismo é chamado de muçulmano. Os muçulmanos acreditam que Deus é o único e incomparável e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi relevada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo
por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles eram considerados profetas. O transporte em Dubai é controlado pela Autoridade de Estradas e Transportes. A rede de transporte pública enfrenta enormes congestionamentos e problemas de confiabilidade, que um grande programa de investimentos está tentando resolver, incluindo mais de 1.000 AED, moeda do país. 70 bilhões em melhorias previstas para a conclusão até 2020, quando a população da cidade está projetada para exceder 3,5 milhões de habitantes. A Emirates Airlines é a companhia aérea nacional de Dubai e opera internacionalmente para 101 destinos em 61 países em 6 continentes. A administração pública Sistema de Transportes em Dubai é gerido pela Autoridade de Estradas e Transportes. O sistema de barramento de serviços possui 140 rotas e transportou cerca de 109,5 milhões de pessoas em 2008. No final de 2010, estava com aproximadamente 2.100 ônibus em serviço em toda a cidade. A Autoridade de Estradas e Transportes anunciou a construção de 500 pontos de ônibus com ar-condicionado e tem plano para 1.000 a mais em todo o Emirado em uma movimentação para incentivar a utilização do transporte público. O projeto de 3,89 bilhões de dólares do metrô de Dubai está em construção para o Emirado. O sistema de metrô entrou parcialmente em operação em setembro de 2009 e começou a funcionar plenamente em 2012. O metrô é constituído por 4 linhas: a linha verde do Al Rashidiyah para o centro principal da cidade e a linha vermelha a partir do aeroporto de Jebel Ali. O metrô de Dubai tem 70 km de trilhos e 43 estações, 37 acima do solo e 10 no subsolo. O metrô de Dubai é a primeira rede de comboios urbanos da Península Arábica. Todos os trens e estações possuem ar-condicionado com portas na extremidade da plataforma para tornar isso possível. Um dos métodos mais tradicionais do transporte entre Bur, Dubai e Deira é através de abras, pequenos barcos que os passageiros usam para atravessar o estuário de Dubai. Existem 2 principais portos comerciais em Dubai, o Porto Rashid e o Porto Jebel Ali. O Porto Jebel Ali é o 7º porto mais movimentado do mundo. Jebel Ali é o maior porto do mundo feito pelo homem e o maior do Oriente Médio. Dubai é o emirado mais populoso entre os 7 emirados, com aproximadamente 2.262.000 habitantes. Em 1998, 17% da população do emirado era composta por pessoas nascidas nos Emirados Árabes Unidos. Aproximadamente 85% da população de expatriados e 71% da população total do emirado eram asiáticos, principalmente indianos, com 51%, paquistaneses, com 15%, bengalis, com 10% e outros 10%. A maioria do povo é estrangeiro, isso faz de Dubai uma cidade multicultural. Devido ao elevado número de trabalhadores estrangeiros em Dubai, o leque de escolas disponíveis é impressionante e é provável que seus filhos vão poder acompanhar o currículo e o sistema escolar do seu país de origem. As escolas estatais não são geralmente uma boa opção para os filhos dos estrangeiros, como eles são orientados para satisfazer as necessidades da população local e todas as aulas ocorrem em árabe. As normas das escolas privadas são geralmente elevadas e seus filhos terão o benefício de sair com uma educação e qualificação que será reconhecido quando você voltar para casa. A estrutura do sistema escolar varia, mas para escolas com os britânicos, americanos, indianos e paquistaneses, comunidades tendem a ser dividido em ciclos do ensino básico dos 4 aos 11 anos e do ensino secundário dos 11 aos 18 anos. O dia na escola, na maioria dos estabelecimentos, são das 8 da manhã para 2h30, de sábado a quarta-feira.